Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Raquel Azevedo, da Anaí Agropecuária Bovina, e hoje eu estou trazendo um vídeo muito interessante para você, produtor, produtora rural. Então, hoje nós vamos falar rapidamente sobre nutrientes presentes nos alimentos. E a parte que eu vou especificar aqui um pouco mais para vocês é sobre a importância dos carboidratos. Qual a importância que este nutriente tem para o crescimento dos seus animais e também para a produção de leite? Especificamente aqui hoje, nós estamos tratando sobre pecuária na parte de leite, tá? Então, bovinos na parte de leite. Então, eu vou falar um pouquinho, né, para vocês, explicar aí quais são os 6 tipos principais de carboidratos e qual a função que cada um deles tem na hora do preparo, do balanceamento das dietas, né? E a quantidade ideal que cada um tem que ter, né, ali dentro da formulação de uma dieta eficiente, tanto para o crescimento do gado leiteiro, quanto também para a otimização, para o aumento da produção de leite. Então, bora lá comigo? Vamos começar. Então, eu tenho aqui, né, uma explicação básica do que são os carboidratos, né? Então, eles são a principal fonte de energia na dieta dos animais. Obviamente, aqui das nossas vacas leiteiras. Então, estes carboidratos, nessa fonte de energia para que ela possa desempenhar, ter todas as suas funções ali, caminhar, né? Se alimentar também, né? Se movimentar, produzir leite, produzir a cria, né? Se reproduzir, tudo isso precisa de fonte de energia. E quem fornece a maior parte dessa energia para os animais, né, inclusive para nós seres humanos, são quem? São essas substâncias chamadas de carboidratos, tá? Então, ela é a principal fonte de energia aí para as nossas vacas leiteiras e precisa constituir 70% da dieta delas. Então, vamos considerar aqui de uma dieta que você vai dar lá de 100 gramas, ó, isso é uma suposição, né? Claro que não é 100 gramas. Não, vamos melhorar aqui. Por exemplo, de 10 quilos, né, de alimento que esse animal vai ingerir, é uma suposição. 7 quilos precisam necessariamente ser aí, tá? De carboidratos. Então, é 70%, tá? 70% do alimento, do peso do alimento ali da dieta, precisa ser fonte aí de carboidrato. Então, não pode ser proteína, não pode ser gordura, tá? Não pode ser de vitamina, não pode ser de qualquer outra coisa. 70% precisa ser de carboidrato, tá certo? Então, mais uma vez, caso fosse uma dieta ali de 10 quilos de alimento que ela fosse ingerir no dia, uma vaca, 7 quilos necessariamente precisam ser de carboidratos. Mas é tão simples assim? Não, porque o balanceamento dos vários tipos de carboidratos, tá? Ele precisa ser levado em conta. Então, existem aqueles carboidratos que eles são facilmente absorvidos, né? Ali fermentados pelo rumen, e existem aqueles que são insolúveis, né? Que não são digeridos, não são digeríveis. Então, essas proporções aí precisam ser respeitadas. Não é simplesmente fornecer um carboidrato. Você precisa saber a quantidade de cada tipo de carboidrato que você fornecerá numa dieta para que ela seja eficiente e, inclusive, para que não venha a causar doenças relacionadas à alimentação, como a acidose metabólica ruminal, que é o aumento da acidez
no rumen do animal, que acaba levando aí a acidose no sangue também, né? E aí há uma série de complicações que, inclusive, pode levar a óbito, a perda desse animal, tá? Então, vamos seguir aqui. Principal fonte de energia, aí a gente já entendeu o que é isso. E quando a gente balanceia as dietas, né? São esses 6 tipos de carboidratos que eu vou falar aqui para vocês que vão determinar o potencial, né, de ingestão que essa vaca vai realizar, né, da dieta, a quantidade de alimento que ela vai ingerir, de acordo com a proporção desses 6 tipos de carboidratos que você vai colocar, e também vai determinar aí o conteúdo maior ou menor de energia que vai estar presente também nessa dieta, já que existem alguns carboidratos que não são convertidos em energia, tá? Que são aqueles que não são fermentados pelo rumen. Então vamos lá. Os açúcares. Os açúcares, eles estão presentes onde? Nas plantas, tá? Principalmente naquele capim fresquinho que está ali em crescimento, não é naquele que já está, aquelas folhas que já estão muito velhas, que aquelas folhas, elas são muito ricas em fibras, que não são digestivas, não são digeríveis para os animais, tá? Aqui eu estou falando naquela parte das plantas que estão ali verdinhas, tenras, macias, em crescimento, tá? Geralmente elas são verdes claras, né? As folhas e bem macias, tá? São aquelas folhas ali, tá? Bem novinhas. Então, geralmente o açúcar ela está presente ali, né? Nessas células, na parte da planta que está ali crescendo, bem jovem, bem tenra, e também alimentos como melaços, soro de leite, tá? Tudo isso. Mas para quem trabalha no sistema pasto, é importante, né, que a gente tenha ali o controle das alturas de entrada e saída do pasto, tá? Então, esses açúcares, eles são rapidamente fermentados, né, ou seja, convertidos em energia aí pelas bactérias presentes no rumen das vacas, e aí vai produzir, obviamente, né? Vai produzir a energia para o animal, né? Produz energia para as bactérias e também o excesso de energia que vai ser utilizado pelos bovinos, tá? E qual que é o nível ideal? O nível de açúcar ali nas dietas, né, balanceadas, precisa variar entre 2 a 6% da matéria seca total ingerida pela vaca, tá? Então, você faça as contas. Numa dieta, por exemplo, de 1 quilo, você precisa ter aí, né, 20 gramas, tá? Precisa ser o quê? 2 a 6% da matéria seca. Então, se você tem lá 1.000, né, 1.000 gramas, 1 quilo, quanto que você vai precisar ter? Para ter ali de 2 a 6% de matéria, da matéria seca total ingerida. Você vai precisar ter 20 a 60 gramas, tá, de açúcares numa dieta de vou até fazer a conta aqui junto com vocês, tá? De 1 quilo. Então, a cada 1 quilo de matéria seca total ingerida, vou até colocar aqui, a cada 1 quilo, 1 quilo é igual a 1.000 gramas, você precisa ter quanto? 20 a 60 gramas de açúcares, tá? Que isso aí, na hora que você faz a conta, a conversão dá o quê? Dá 2 por 100, né? 2 gramas para 100, 2 gramas de açúcar para 100 gramas totais de matéria seca, tá? É um cálculo aí de proporção, tá certo? Aí, se for 2 quilos, 40 a 120 gramas de açúcares, né? Para cada 2 quilos de... Aí dobra, né? Cada 2 quilos de matéria seca. E por aí vai, tá? É um cálculo mesmo proporcional que, posteriormente, eu vou compartilhar aqui
com vocês como se fazem esses cálculos, tá? E também a fórmula para a gente saber o cálculo aí, né? Desses carboidratos que são solúveis, tá bom? Amido. O amido, ele também é encontrado dentro das células vegetais. Então, quando o animal ingere ali o capim, nós temos o amido ali, tá? E ele é altamente também digestível, cerca de 75% a 95% do amido que as vacas leiteiras ingerem são absorvidos pelo corpo do animal, tá? Então, a principal reserva o amido, né, ele se constitui na principal reserva de energia da semente da planta, tá? Então, a gente come o quê? Come feijão, né? A gente come aí uma série de leguminosas que tem o quê? Que tem ali dentro armazenado muito amido, tá? Porque ele é a fonte, a reserva energética que vai manter a semente ali até que ela possa brotar e crescer e se transformar num arbusto, numa árvore ou numa leguminosa mesmo, né? Não tem ali uma planta com um porte menorzinho, né? Então, gente, o amido, ele fermenta rapidamente no rumen, tá? Então, ele é utilizado ali pelas bactérias ruminais de uma maneira muito rápida e libera essa energia, tá? Libera essa energia para que a vaca possa utilizar para toda a sua sobrevivência, né? Funcionamento dos órgãos, produção de leite, né? Já falei da reprodução e para tudo que ela venha fazer, geração de calor, né, manutenção aí do sistema de defesa do corpo contra vírus, bactérias, agentes externos, tá? A energia serve para isso tudo. Então, gente, o amido, ele é mais absorvido, isso já tem vários estudos e também quem trabalha aí na lida diária percebe isso, tá? Quem tem um pouquinho mais de interesse de estar avaliando, de estar escrevendo o que está acontecendo, percebe isso, tá? Que o amido na sua forma bem processada, o que é isso? Bem moído, bem floculado, né? O que acontece? Ele é mais absorvido, né? Então as vacas vão produzir mais leite. A partir do momento que você utiliza um amido, né, com tamanhos maiores, com partículas mais grosseiras, né, de tamanhos ou de tamanhos muito variados, essa produção ela tende a reduzir. Por quê? Porque as bactérias têm mais dificuldade para processar, para quebrar lá dentro do rumen, né? E também tem a questão do tempo, até que ele enquanto ele permanece no rumen. Então, as bactérias têm mais dificuldade para utilizar, né? Quando essas moléculas ali que formam o amido estão muito unidas. Fica mais difícil de quebrar, né? Do que se já tiver tudo ali moidinho que a bactéria consegue utilizar com mais facilidade, tá? Então, quanto mais processado o amido tiver, maior será a absorção. Claro que precisa se tomar cuidado, porque se você tiver um processo de absorção, né, ali as partículas muito bem processadas e não for feito um balanceamento correto dessa dieta, né, com a presença também de fibras aí não solúveis, o que pode acontecer é esse animal entrar no processo de acidose metabólica, tá? E aí, se for a clínica, a coisa se torna um pouco mais séria, né? Então, gente, seguindo aqui, a gente sabe da literatura, né, que o amido da cevada e do trigo também tendem a fermentar aí rapidamente. Então, isso é muito importante, né, para as fazendas aí do sul que optam pelo trigo, pela cevada, por uma questão de maior palatabilidade ou por serem mais baratos, né, em comparação com outros tipos aí de gramíneas, de capim.
Então, gente, até por uma questão de climática também, né, de adaptação climática, é importante aí que a gente tenha isso em mente, tá? Que a cevada e o trigo também eles são ótimos aí nessa questão de utilização de aproveitamento do amido pelos animais, tá? Lembrando que quanto maiores as partículas, mais difícil é de serem quebradas pelas bactérias ruminais e a gente tem que levar em conta que não há tanto tempo, um tempo infinito ali desse material, né, alimentar, desse bolo alimentar no rumen, porque há o trânsito, né? Há o trânsito ali no aparelho digestório e esse material que vai para o rumen, ele passa para outros estômagos até chegar ao intestino. Então, a gente tem que ficar ligado nisso, tá? Então, gente, quanto mais processado, melhor. Já o milho, o sorgo, né? E os grãos processados aí em tamanhos maiores, tem muita gente que utiliza um milho, mas há de se tomar esse cuidado, né? Como eu já falei anteriormente. Quando eles estão processados em tamanhos grosseiros, a fermentação se dá mais lentamente. Então, precisa haver uma adaptação com relação, né, aí ao balanceamento dessa dieta, tá? Ou você aumenta a quantidade de milho, tem que haver alguma forma de você fazer o quê? Fazer o contrabalanceamento, né? Se é menos absorvido, você fornece mais, mas se fornece mais milho, né, algum outro nutriente será prejudicado. Então, tudo isso tem que ser visto com o zootecnista, com o nutricionista da propriedade, tá certo? E aí também os dados precisam ser anotados para ver ali na prática, né, se o que você está implementando está de fato te trazendo um retorno ali no tanque, tá certo? E também na saúde, no impacto da saúde dos animais. Então, vamos seguindo aqui. O amido é importante que ele esteja, tá? Isso de acordo com o guia de vacas leiteiras lá dos Estados Unidos. O amido ele representa aí de 24 a 30% da matéria seca na dieta. Então, nós vimos que o açúcar é de 2 a 6. Já o amido é de 24 a 30%. Isso significa que quando você tem lá 1 quilo, né, de matéria seca, cerca de 240 gramas a 300 gramas precisa ser de amido para que a sua dieta esteja aí otimizada de uma forma a dar uma maior produtividade na questão do leite, tá? E também no crescimento aí, no caso se forem novilhas ou se você já trabalha fornecendo algum tipo de alimento sólido para as bezerras. Vamos lá agora para os carboidratos aí, né? Não solúveis ainda, perdão. Pectina também é solúvel. Então, gente, a pectina aqui, ela também é encontrada na planta, claro, né? É a porção aí que fermenta mais rapidamente, né? De açúcar, amido, a pectina é o que fermenta mais rápido, que as bactérias têm mais facilidades aí de utilizar, tá? E ela é encontrada em altos níveis na polpa, olha só que interessante. Agora você vai entender aí o poder da polpa cítrica, tá? Aí tem gente que fala, opa, mas eu vou colocar polpa cítrica, mas a polpa cítrica não é cítrica, então o ácido vai aumentar aí, vai dar acidose. Calma, gente, calma. Olha a importância na quantidade aí, claro, né? Ideal. Ela é encontrada, então, tá? A pectina, na polpa de beterraba, na polpa cítrica e também em leguminosas, tá? Beterraba, leguminosas, tá? O que a pectina faz? Ela produz ácido acético quando fermenta no rumen, tá? Em comparação aí com o conteúdo lá da célula, tá? Então, a pectina, ela produz muito ácido acético.
especialmente ali, né, quando a planta não está tão nova mais, porque a pectina é encontrada mais na parte fibrosa, tá? Então, não tem tanto nas plantas, naquelas partes mais jovens que ainda estão em crescimento. A pectina é mais encontrada nas partes mais velhas, tá? Onde está ali mais fibra. Então, ela fermenta, né, rapidamente. E aí, gente, a gente tem que ter um cuidadinho aí, porque ela fornece muita energia, tá? Isso aí é muito legal, mas a gente tem que ter cuidado, controle na quantidade, tá? Porque a pectina, ela produz muito ácido acético, tá? Quando está aí no rumen. Então, o que, que pode acontecer? Se você colocar uma quantidade elevada de polpa cítrica, você pode acabar levando aí a acidose ruminal, tá? Então, a gente tem que ter um controle. A polpa cítrica, a polpa de beterraba, as leguminosas, elas aumentam sim, tá? A produção de energia, mas você tem que ter um controle. É uma pequena quantidade, tá? Que dá ali para você ter uma variação na produção de leite. Se você aumentar demais, você terá problemas, tá? Então, ela é rapidamente absorvida, mas não pode ser utilizada em grandes quantidades. Tudo que é bom demais, né, gente? Tudo que é bom demais tem aí um limite, tá certo? Então, em quantidades maiores, você coloca o amido e os açúcares em quantidades mais baixas, a pectina, tá? Lembrando que o amido é de 24 a 30% da matéria seca e os açúcares de 2% a 6% da matéria seca, tá? Então, o amido ele ainda tem que ser colocado aí cerca de 10 vezes mais, né? De 10 aí a 5 vezes mais, tá? Agora nós vamos para os carboidratos insolúveis, tá? Então, são aqueles que não são utilizados para fornecer energia para a célula, para as nossas vacas. Então, aí, em primeiro lugar, nós temos a hemicelulose, tá? Que também faz parte aí da fibra, com digestibilidade de 70%, tá? As bactérias, elas conseguem converter essas ligações complexas aí em ácidos graxos, e aí eis o perigo, tá? Porque esses ácidos graxos, eles são voláteis. Então, o que, que vai acontecer? Se você colocar fibra demais, você também pode levar esses animais à acidose, tá? Então, a hemicelulose, ela precisa aí representar, tá? De 10 a 15% da matéria seca da dieta. Uma dieta de 1.000 gramas, de 1 quilo, né? Vai ter ali 10 gramas, tá? Cerca de 10 gramas. Espera aí, deixa eu conferir aqui, para não falar besteira. Perdão, 100 gramas. Numa dieta de 1 quilo, é igual a 1.000 gramas, você precisa ter 100 gramas, aí dá 10%. 100 a 150 gramas de hemicelulose, tá? Ai, mas aí isso não é utilizada para produzir energia, por que que precisa ter, né? Entrar ali na composição da dieta. Precisa entrar na composição da dieta, por quê? Tá? Porque as bactérias ruminais, elas também necessitam, tá? Dessa hemicelulose, dessa fibra para a produção de energia, tá? Para elas sobreviverem, para que haja ali um balanceamento entre bactérias que são saudáveis para o rumen e as bactérias que não são. A partir do momento que você
causa um desbalanceamento nutricional, você afeta o quê? As bactérias que convertem, né, o capim em alimento. E aí, com isso, se essas bactérias forem prejudicadas, vai aumentar a quantidade de bactérias que são prejudiciais ali para os animais, tá? E aí você pode ter uma série de doenças de acordo com as bactérias que vão colonizar ali, né? Que vão proliferar no rumen das vacas, tá? Então, essas bactérias aí convertem, né, a hemicelulose em ácidos graxos, lembrando que esses ácidos graxos são importantes, tá? Ali na produção de gordura, né? Então, também da gordura do leite nos animais. Então, não há como você querer retirar a hemicelulose da dieta, tá certo? E aí vamos para a celulose. A celulose, todo mundo conhece, né, por causa do papel. Ela é um importante carboidrato aí que dá estrutura, dá rigidez à planta, né? Então, essas bactérias, me perdoem aqui que eu tô com um pouquinho de alergia. Essas bactérias, elas podem, né, degradar esses carboidratos aí complexos. Então, as bactérias que habitam o rumen das vacas conseguem quebrar essa substância, tá? A celulose. E aí, a digestibilidade dela, né, a quebra, tá, da celulose, ela varia ali em torno de 30% a 40%, menos da metade do que o animal ingere, tá? A outra parte vai sair lá nas fezes normal, tá? Sem ser quebrada. Lembrando que não produz energia para os animais, tá? Então, gente, as forragens aí maduras, claro, elas têm mais celulose. Por quê? A gente já viu que as partes mais jovens da planta, elas são mais o quê? Molinhas, né? E a gente já sabe que a celulose faz o quê? Dá rigidez à planta. Então, a gente tem mais celulose naquelas partes mais velhas da planta, do capim, que quando a gente aperta, né, não sente a maciez, a gente sente o quê? Uma dureza, uma resistência da folha, tá certo? Então, a celulose aí, ela compõe cerca de 15 a 20% da matéria seca da dieta, tá? E aí você pode falar, mas tem como eu retirar? Não tem como você retirar, não é mesmo? Porque são nutrientes que são necessários, a gente já viu aqui, de acordo com o Guia de Vacas Leiteiras, que é necessário para compor a dieta de uma vaca, cerca de 15 a 20% de matéria seca, tá? Na dieta. Então, se você tem lá 1 quilo de matéria seca, você tem que ter cerca de 150 a 200 gramas de celulose. Por quê? Porque ela é importante, tá? Ali para todo o processo. Opa! Ai, crise alérgica, gente. Desculpem. Ela é importante ali para quê? Para absorção de água, para carregar também outras substâncias que vão ali aderidas, tá? A essas moléculas de celulose, tá? Então, é muito importante na nutrição. Tem outras importâncias? Tem sim. A formação do próprio bolo fecal, funcionamento correto do intestino, evitar a acidose metabólica, tá? Tudo isso, essa quantidade aí balanceada de cada nutriente vai contribuir, tá? Por isso que a gente não tem só como dar uma dieta com carboidratos solúveis, tem que ser também aqueles que não são completamente digeridos e que são o quê? São fibrosos, tá? É indispensável a presença aí
das fibras na nutrição dos animais, tá? Ainda que não participe diretamente na produção de energia, mas participa do controle, tá? Ali da absorção dos nutrientes, tá certo? Na quantidade adequada. Então, vamos seguindo aqui. O último de hoje é a lignina, tá? Que não é um carboidrato verdadeiro, mas também faz parte ali da planta, tá? E quando as plantas amadurecem, produzem sementes, a quantidade de lignina, que também é uma fibra que dá estruturação, tá? À planta, quando quando a planta amadurece, obviamente, ela vai ter um conteúdo maior de lignina, tá? A digestibilidade dela não existe, então ela não é nem quebrada, tá? Pelas bactérias. Nós vimos que a celulose, quase a metade, né? As bactérias conseguem quebrar aí em moléculas menores, tá? Nós também vimos aí que a hemicelulose, ela também é convertida em ácidos graxos, mas a lignina, ela não é utilizada, tá? Mas ela tem um papel essencial, porque ela se liga a outros nutrientes, reduzindo a digestibilidade. Então, a lignina pode contribuir, sim, para que não haja um aumento da quantidade de ácidos graxos disponíveis aí no rumen e mais tarde no sangue, tá? Evitando, então, uma acidose metabólica. Então, a presença dela também é muito importante numa nutrição balanceada, tá? Mas os níveis dela devem ser bem baixos, tá? Em torno aí de 2 a 4% da matéria seca da dieta. 2 a 4%, vamos ver aqui quanto dá. Seria aí 2 gramas, aproximadamente 2 a 4 gramas, né, em 100 gramas de matéria seca. Então, em 1 quilo de matéria seca, cerca de 20 gramas, né? 20 a 40 gramas por quilo de matéria seca. Então, gente, vamos falar aqui rapidinho sobre a acidose. A acidose ruminal, ela é uma doença metabólica. O que é isso? Que diz respeito à nutrição, à transformação de nutrientes dentro do corpo do animal. Então, ele ingere capim, né? E sai o quê? Sai lá as fezes e produz leite, né? E produz toda a energia para o animal. São doenças que estão relacionadas à nutrição e à transformação de energia que acontece dentro desses animais, tá? Então, essa acidose ruminal, ela acontece em bovinos, tá? Em ruminantes, que ingerem uma grande quantidade de quê? De amido, de açúcares e de pectina, que são o quê? São carboidratos solúveis, altamente solúveis e que produzem, né, que de fato aí produzem energia para o animal. Então, isso aí, esse excesso de carboidratos solúveis, ele provoca no rumen uma queda no pH, tá? Então, o rumen fica o quê? Muito ácido, tá? Por isso o nome acidose. Ácido mesmo, ácido desse que queima, né? Que dá azia na gente. Então, isso aí, ele pode ser originado principalmente por quem? Pelo acúmulo de ácidos graxos, tá? Dentro desse rumen, que provém aí da absorção, da digestibilidade, tá? Desses carboidratos solúveis. Então, gente, quando o animal ele se alimenta, também é importante falar aqui, uma outra parte. Por que a gente não pode ter excesso também aí de fibras? Porque quando o animal ele se alimenta de uma dieta rica em fibra, há uma maior produção de ácido o quê? Acético. E esse ácido acético é precursor também da gordura. Então, esse aumento aí de ácido acético no rumen, quando a gente fornece fibra em excesso, o que ele faz? Reduz a absorção dos ácidos graxos, tá? Pelo rumen, e aí também aumenta ainda mais, tá? Esse processo aí de acidificação.
Então, como nós vimos, é um processo complexo. Se vocês quiserem mais detalhes, eu explico com mais detalhes, tá? Como que isso se dá. E eu vou colocar para vocês, respondam aqui se vocês querem que eu publique o cálculo e a fórmula corretos aí para a utilização dos carboidratos não fibrosos, tá? Que aí eu coloco amanhã para vocês qual o cálculo e a fórmula que a gente tem que fazer, né, para saber a quantidade aí ideal de carboidratos que a gente vai utilizar e de fibras também, tá certo? Então, lembrando aqui mais uma vez, para a gente encerrar, grandes quantidades de carboidratos solúveis vai provocar, né, uma acidez aí ruminal, tá? Por quê? Porque acumula ácido graxo dentro aí do rumen e também quando a gente dá uma dieta muito rica em fibra, então percebam, não pode ter excesso de um e nem de outro. Quando a dieta é muito rica em fibra, então quem gosta de dar aquele capim, né, que já tá lá aquela parte alta que já tá ficando tudo quase amarelado, né? Tá bem verde assim. A gente vê que tá duro, tá cheio de fibra, já não tem mais aquela parte molinha, né? Já tá ali aquela parte bem verde. Quando o produtor acha que aquela parte aqui é boa, não é, gente. Porque ali já tem excesso de fibra, e aí você tem uma maior produção, né? Repetindo aqui, de ácido acético, que é precursor de gordura, né? E este aumento aí de gordura no rumen vai reduzir a absorção dos ácidos graxos, né? E aí, ácidos graxos em excesso vão colaborar para quê? Para, novamente, mais uma vez aí, aumentar a acidez ruminal. Então, vamos ter moderação no uso, né, dos nossos nutrientes, vamos utilizar aí os formuladores de dieta e quem tiver interesse, eu vou dar essa aula ao vivo, mostrando ali na planilha como é que a gente faz o balanceamento das dietas. Então, termino por aqui e o próximo vídeo, né, nós vamos falar sobre as fibras, tá? Vamos falar mais sobre as fibras e nos próximos vídeos sobre gorduras e óleos, proteínas, minerais e vitaminas, tá? Então eu fico por aqui e até a próxima. Um abraço.